Vamos iniciar esse estudo antes do culto, dar continuidade ao estudo em Malaquias e, se Deus quiser, aprender, do Senhor. Vou orar e a gente inicia o estudo. Deus Santo, graças te damos, Senhor, em igreja, reunidos. Graças te damos pela essa oportunidade de estarmos reunidos em igreja para cultuar o seu nome, para estudar a tua palavra. Graças te damos porque o Senhor concedeu isso para nós e que o Senhor providenciou todas as coisas para que estivéssemos aqui, Senhor. Agora, Pai, mais do que tudo, precisamos de um coração e de um espírito que possa ouvir, entender e colocar em prática todas essas coisas. E sabemos, Senhor, que essas coisas não vêm de nós, mas é um dom do Senhor. Cremos assim de coração, e é por isso que suplicamos a tua ação soberana em cima da nossa ação humana, porque as nossas ações, elas nos conduzem ao pecado, à tragédia, mas sabemos que o Senhor coordena todas as coisas para o bem final daqueles que te amam. Então confiamos em ti, confiamos, Senhor, na sua ação e não nas nossas. Por isso rogamos por ela nessa aula, nesse culto, nesse dia e durante todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Dando continuidade ao estudo no livro de Malaquias, nós paramos na pergunta número 4. E nós demos uma conclusão a ela no último estudo. E a conclusão que nós demos basicamente é que as pessoas, elas estavam dizendo a Deus que as coisas que Deus fazia não eram agradáveis a eles de diversas formas. Então, no final das contas, Deus estava dizendo para eles que eles estavam enfadando ao Senhor. O Senhor disse: Senhor, vocês me enfadam com essas suas reclamações, com essas suas com as coisas que vocês dizem, da maneira que vocês têm vivido. E então Deus responde a isso nesse ponto, dizendo que enviaria um mensageiro para preparar o dia do Senhor, para preparar o caminho e o dia do Senhor. E nós falamos que esse mensageiro é João Batista, E Jesus, ele é a própria mensagem, Ele é a própria mensagem e ele é o dia do Senhor que estava preparado. E o que esse dia do Senhor era na sua essência, O dia do Senhor, na sua essência em Malaquias, era o juízo de Deus, O juízo de Deus, que viria como um fogo, e esse fogo que viria, ele purificaria como o fogo do ourives. E o que é o fogo do ourives? O fogo do ourives, ele é aquela fornalha que você coloca metais ali e ela purifica os metais. Por quê? Ele queima os metais que não são tão nobres e vai destruindo ali as impurezas. Então vai sobrando só o metal mais puro. Esse é o fogo do ourives, para purificar prata, ouro. E também o dia do Senhor é comparado ao sabão dos lavadeiros, a soda cáustica, porque ela pega a roupa e tira toda a sujeira da roupa e fica só a roupa limpa, certo? Então, esse dia do Senhor que Malaquias está dizendo é um dia terrível do Senhor, Terrível dia do Senhor. E aí, irmãos, eu tenho uma consideração aqui. Uma vez eu estava conversando com um rapaz na empresa e eu estava meditando, na época, não sobre esse texto, mas sobre um outro texto que também tratava do dia da vinda do Senhor, que dizia que o Senhor viria, o dia da vinda do Senhor. E aí eu estava falando sobre isso e esse rapaz falou assim: esse dia será
esse dia será incrível, esse dia será maravilhoso. Eu falei com ele assim, esse dia será terrível. Esse dia será terrível. Esse dia será o dia da vinda do Senhor, o dia da ira do nosso Deus será terrível. A Bíblia diz que nesse dia haverá choro, haverá desespero, né? Pessoas estarão desesperadas. E ele não concordou. Ele falou, não, finalmente o Senhor vai trazer o conserto para esse mundo aqui, que esse mundo é errado. E por que ele disse isso? É óbvio que ele disse isso porque ele acredita que o erro que tem no mundo é externo a nós, né? Ele acredita que o que está errado no mundo são coisas fora do ser humano, doença, pobreza, né? Miséria, fome. Então Deus vai consertar essas coisas, né? Deus, por exemplo, ele veio tirar a fome do mundo. Virá, né? Tirar a fome. Ele virá tirar a dor do mundo, ele virá tirar as doenças do mundo nesse grande dia. Então, vai consertar o que está errado, irmãos. O que está errado com o mundo? Qual que é o problema do mundo? Se o mundo fosse um corpo, qual seria a solução, o diagnóstico para curar o mundo, né? Então, o dia do Senhor é um dia terrível. É um dia terrível. Mas, porém, e é assim que Deus quer tratar aqui, né, em Malaquias, ele quer chamar a atenção para nós, né? E dizendo que esse dia trará o conserto. E o conserto será finalmente trazido na forma de transformação do ser humano. Então, aqueles que estão sendo condenados serão condenados, e aqueles que foram justificados, finalmente, nesse grande dia, estarão com o Senhor para sempre, tá? Então, fechamos assim a pergunta 4. Agora nós vamos passar para 5 e para 6. Antes de passarmos, irmãos, eu abro aqui espaço para algum comentário, alguma pergunta, porque aí eu já passo para a pergunta 5, 6, para nós estarmos avançando. Tudo tranquilo em relação a isso? Então, pergunta número 5, Malaquias 3, 7 a 12, diz assim: desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Vou fazer algumas perguntas a respeito desse texto, para nós entendermos melhor. O que Deus está aqui? Qual que é o questionamento de Deus? Ou seja, qual que é a disputa ou argumentação de Deus aqui nesse texto? Alguém pode me responder? Ou seja, qual que é a solicitação de Deus a princípio? Retribuição? Isso, tornem a mim. Essa é a primeira. Então, essa é centralmente, eu achei que nós talvez tivéssemos alguma outra resposta, mas centralmente essa é a requisição principal
de Deus. Deus está chamando o povo para voltar para Ele. Volte-se para mim. Né? Volte-se para mim. Tornai-vos para mim. Retornar para mim, não retribuição, mas eles retornarem para Deus. E eu me tornarei para vós outros. E então a pergunta deles era: o que falta? No que necessariamente devemos tornar, né, para o Senhor? O que nós precisamos fazer para que nós possamos ser reinseridos, né, no quê? Então o que eles precisavam fazer e tornar para quê? Para onde eles estariam tornando? E essa resposta, agora, a essa pergunta, vai encaminhar o diálogo de Deus e a conclusão dele. Então, tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. E aí eles perguntam em que havemos de tornar, mas o que é esse tornar? Tornar para onde? Qual que era a ruptura? Alguém quer continuar respondendo? Qual é a ruptura que estava acontecendo aqui? O que havia rompido? E o que havia rompido? Bom, se nós continuarmos, nós vamos ver que a resposta de Deus é: em que havemos de tornar? Aí ele diz: roubará o homem a Deus? Todavia, me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Então, a princípio, como uma resposta, nós vemos que o que parece que está sendo o motivo da ruptura e a necessidade e o que eles precisavam fazer para retornar eles deveriam estar dando os dízimos e as ofertas, certo? Só que o que está acontecendo aqui? Na questão dos dízimos e das ofertas, estamos falando a respeito dos proventos deles e da maneira com que eles retribuíam isso no templo, né? E para a nação. E nós já vimos anteriormente, no início, que eles não estavam dando nos sacrifícios para o perdão de pecados o adequado, o animal adequado. Eles não estavam oferecendo as ofertas, os holocaustos, todas as ofertas necessárias dentro da liturgia, né? Dentro dos sacrifícios, aquilo que era adequado, aquilo que havia sido ordenado. Então aqui parece que é uma outra categoria na qual eles estavam se desviando. Mas eles estavam se desviando do quê? Eles estavam se desviando, como todas as outras questões levantadas por Deus, da aliança de Deus com Israel. Então, quando eles não ofereciam o animal adequado, com as categorias adequadas que foi ordenado, eles estavam desonrando a aliança. Desonrando a aliança. Quando eles desviavam-se de fazer justiça, conforme na quarta pergunta, né? Quando eles se desviavam de fazer o que era justo, e de sustentar, e de ajudar, e de fraudar o salário dos jornaleiros, essas coisas que ele fala eles estavam desonrando a aliança. Eles estavam desonrando a aliança de Deus, porque Deus tinha feito leis para isso. E aqui, mais uma vez, Deus está cobrando eles o quê? Da onde eles estavam caindo novamente? Novamente, eles estavam desonrando a aliança. A aliança que Deus havia feito com Israel. Parte dessa aliança era, como nação, o sustento do templo vinha deles. E eles tinham esse imposto nacional no qual eles não estavam cumprindo. Eles não estavam cumprindo esse imposto nacional. Mas Deus, ele não
ele não começa a pergunta em si não ou a questionamento em si não é inicialmente sobre isso. A questão que Deus levanta é: voltem-se para mim. Vamos reatar a aliança. Então a aliança havia sido quebrada, por quê? Porque a manutenção do templo e a manutenção de todas as coisas que o templo mantinha, sacerdotes, auxílios sociais, e o templo em si, dependia desse imposto. E eles não estavam cumprindo esse imposto. Então Deus estava falando: vocês quando vocês não pagam esse imposto, vocês estão me roubando, vocês estão... E no início, no capítulo 7, no versículo 7, ele está dizendo: vocês estão quebrando a aliança comigo. Né? Então, a objeção deles em que havemos de voltar, é em relação a isso. Então, Deus faz essa acusação direta de roubo, reter, os dízimos, reter as ofertas, e eles estavam tentando enganar a Deus. Né? No final das contas, o pacto, ou essa fidelidade, ela era uma norma da aliança. Era uma norma do pacto. E então, a priori, no primeiro quesito, eles estavam falando: vocês estão desonrando o pacto. Mas por que eles estavam desonrando o pacto? Nós podemos justificar. Porque sempre é o que o ser humano faz, Então, por que vocês acham que eles estavam desonrando o pacto? Porque eles não estavam entregando, por exemplo, por que eles não estavam entregando o melhor cordeiro? Por que eles não estavam entregando a oferta adequada? Por quê? Vocês lembram por que eles não estavam entregando? Na época que Deus fez essa pergunta, Porque um dos pontos é porque eles estavam também reconstruindo suas próprias casas, Então, acaba que eles estavam deixando talvez o melhor para si, guardando o melhor para si próprios, de alguma maneira. Sim, mas nesse caso aqui, nós estamos 100 anos depois do templo. Mais ou menos uns 80 anos depois do templo construído. Aqui não há mais a questão da construção do templo envolvida. Quando estava sendo reconstruído o templo, era na época de Ageu, Joel, e estava tendo essa questão. Agora, nós estamos Malaquias está tratando mais ou menos 100 anos depois que eles retornaram do exílio da Pérsia. O templo já tinha sido construído. As casas deles já haviam sido construídas. Havia algum problema social ou financeiro nessa época? Vocês lembram? Vocês já tiveram algum contato assim? Ou recordam se havia algum problema social, problema financeiro, escassez? Bom, havia. Na verdade, vamos continuar o texto. Deus vai dizer que: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênçãos sem medida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Então, você vê que Deus está falando assim: se vocês retornarem nesse ponto da aliança comigo, eu vou acabar com a escassez e com as coisas que estão acontecendo aí com vocês. Se vocês forem fiéis à aliança comigo e trazerem o dízimo, trazerem as ofertas corretamente, eu vou me tornar para vocês. Então, tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós outros. E aí ele repreenderia o devorador. O devorador é um demônio, tem muita gente que acredita que um demônio,
Mas o devorador, que de fato Deus está dizendo que ele estava impedindo todas as coisas. Não era um demônio, era o próprio Deus. Deus estava devorando, entre aspas, né, as colheitas deles. Deus quem estava impedindo a vide no campo de produzir. Deus estava dizendo, eu tenho feito isso. Eu quem não estou abençoando. Ele fala isso, olha, eu não vou abençoar enquanto o pacto, enquanto vocês não cumprirem o pacto para comigo, enquanto vocês não voltarem para mim e obedecerem essa norma da aliança, essa norma do pacto, né? E então ele vai dizer que há uma reciprocidade, pactual, né? E então, aí eu faço uma pergunta que é um pouco mais complicada, tá? Então, se você der o dízimo e as ofertas, então, pelo que o texto diz, o Senhor o abençoará. E se você não der o dízimo e não der as ofertas, o Senhor fará o quê? Te amaldiçoará, né? Essa leitura, ela é cabível aqui, a esse texto? É uma leitura muito clássica. Eu poderia até dizer assim, né? Clássica. Ela é cabível aqui ou existe alguma coisa no texto que mostra que ela não é bem assim, que não é uma leitura correta? O fato de eles não estarem dando o seu melhor para Deus é uma consequência. É uma consequência. Não é causa do juízo em si. Mas é uma consequência do afastamento da aliança, da quebra da aliança. O fato de eles desprezarem Deus, serem amigos de Deus, gera com que eles passam por um tipo de adultério, de atos de adultério. Como esse, de desprezar mesmo o seu Senhor, de diversas formas. Então, não é a causa do juízo de Deus. A causa do juízo de Deus é o adultério, que também causa isso. Uhum. Então, olha o que o Wesley trouxe. O Wesley trouxe para nós que o que estava acontecendo, na verdade, aqui seria uma consequência, uma resposta de coisas que estavam acontecendo anteriormente, de uma progressão de coisas. Você vê, esse daqui é a penúltima pergunta, ou o penúltimo discussão de Deus com o povo. Isso daqui é tudo uma consequência de todas as coisas, de todas as desonras que eles têm desonrado. Deus está falando assim com eles, que eles têm desonrado a Deus no pacto em todas as áreas possíveis. Em todas as áreas possíveis. Casamento, sacrifício de animais, eles não estavam sacrificando corretamente, eles têm desonrado a Deus se casando com mulheres que Deus tinha proibido de se casar, de nações que Deus tinha proibido de se casar. Então, todas essas coisas eram atos, ou seja, normas da aliança de Deus para com Israel que eles deveriam obedecer. Eles não estavam obedecendo, por quê? Eles não estavam obedecendo esses atos de maneira sistemática. Eles não obedeciam um, depois não obedeciam o outro, e isso gerava uma consequência final. E nós sabemos que todos esses atos, eles têm, de fato, um comportamento no coração. Por exemplo, eu vou perguntar aqui, o dízimo e a oferta, ele é obrigatório? Ele é algo legal para hoje, para os cristãos hoje? Eles têm que obedecer esse ponto na aliança? Nos foi ordenado obedecer dízimos e ofertas? Alguém quer perguntar? Essa pergunta é um pouco polêmica, né? Alguém quer responder? Sim, porque senão como que vai se manter a igreja de Deus? Como pode dizer? Sim, mas ele é como um pacto? Ele está fazendo parte do pacto? Então, esse é o ponto.
se o dízimo é obrigatório para os cristãos hoje. Se ele é algo que nós devemos fazer como obediência ao pacto, à aliança. A questão que o irmão levantou é a respeito da necessidade. Devemos ofertar, devemos dizimar? Isso pode ser entendido dessa maneira. Agora, há uma legislação, nos é obrigado, nos é ordenado no pacto que cumpramos assim? Essa que é a pergunta. Porque essa pergunta está conectada, e esse texto é usado para dizer isso. Se você não der o dízimo, você está fazendo o quê? Roubando do Senhor. Então, se você não oferta, se você não dá o dízimo, né, você está roubando de Deus. Então, você não só está pecando, mas você não só está se desviando, você está rompendo o pacto, rompendo a aliança. Todas as perguntas de Malaquias são o pacto. A questão principal é essa. O que essa lei, ou seja, o que esse texto quer nos dizer? O que ele quer nos chamar a atenção? Bom, vamos responder isso de duas maneiras. A primeira é, esse texto, até o que o irmão William levantou, o dízimo é uma ordem? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos trabalhar assim. Pode ser uma ordem, sim. Pode ser um dever e uma obrigação de todo cristão, né? Para a nova aliança. Mas esse texto diz isso. Esse texto esse texto defende isso, e esse texto ele aprova isso. Ou seja, eu posso usar esse texto para aprovar esse ponto de que seria uma obrigação para a nova aliança e assim Deus exige de nós? Então, nesse texto, você vai ter para nós aquilo que é a profundidade, ou aquilo que é para nós a questão principal, que é o sentimento em relação a Deus, em relação à aliança. Por que eles não estavam dando o seu melhor? Então, isso revelava que eles não confiavam em Deus e no seu pacto, na sua aliança. E revelava também que eles eram avarentos. Porque, como eu disse para o Wesley, nós não estamos mais naquele período de escassez completa, apesar do texto dizer que havia alguma. Mas não era aquela escassez de dificuldades, de destruição, conforme houve muitas vezes, né? E se você usa esse texto, e aí entra uma questão mais exegética. Se você usa esse texto para poder dizer que esse texto vai nos chancelar ou nos dar uma regra para a nova aliança, é complicado, porque Deus estava cobrando o quê de Israel? Deus estava cobrando de Israel o cumprimento dessa norma do pacto e da aliança, que é sustentar como nação o templo de Israel. E também Deus estava cobrando deles que sustentassem as suas vidas com sacrifícios de animais. Ou seja, obedecessem a liturgia correta no sacrificar animais. E nós sabemos que nosso sacrifício perfeito veio. Na nova aliança, nós não sacrificamos mais animais. Então, o que resta do sacrifício dos animais para nos ensinar hoje? Ou nós descartamos completamente o texto hoje? Como já não se sacrifica animais, então não serve mais essa ideia de sacrificar o animal como sacrificar. Não, nós temos um princípio. Tá? Nós temos um princípio. E nós discutimos ele na segunda pergunta, né, no segundo debate. E aqui nós temos um outro princípio. Qual que é o princípio aqui? O princípio desse texto
é um combate à avareza e um chamamento ao sustento da igreja. É um reconhecimento de que você confia em Deus. Você confia em Deus com o seu dinheiro. Você confia em Deus com as suas finanças. Você não confia em Deus apenas com... Você confia em Deus com os seus mantimentos. E aqui nós vamos expandir, porque quando se diz dízimos e ofertas, o que a igreja moderna diz é dinheiro. Né? Dinheiro mesmo. Só que quando se fala sobre dízimos e ofertas no Antigo Testamento, nós estamos falando de mantimento também. Então, ou seja, o que uma família plantava, parte do que ela plantava, ela vendia, e essa venda nem sempre ocasionava em moeda. Geralmente ela trocava, né, em outros produtos. Então, a moeda em si era as coisas que ela possuía, os bens que ela produzia, leite, animais, plantações, né? Então, quando nós falamos de dízimos, nós estamos falando da pessoa que ia lá, pegava o que ela tinha e vendia, pegava dinheiro e levava dinheiro para o templo, o ouro para o templo, prata, apesar de acontecer assim também. Mas muitas vezes, o que ela levava era, de fato, porções daquilo que ela possuía, né? E então, o que o templo fazia? No templo, os levitas, eles pegavam aquelas porções, né, e ficavam com parte dela como mantimento, e entregavam partes delas. Então, o que nós estamos... Qual que é o princípio aqui? O princípio é, tudo que você faz com o que você tem, seu dinheiro, com os seus bens, tudo isso é para o Senhor. Então, no final das contas, em que você rouba a Deus? Você rouba a Deus se você, tendo condições, não oferta na igreja. Sim. Tendo condições, você não entrega uma parte daquilo que você possui de dinheiro para a manutenção da igreja. Sim. Você rouba a Deus nesse quesito. Mas no que você rouba a Deus também? Se na sua casa, com o que você tem, você usa aquilo para o pecado, para a malícia. Então, o dízimo e a oferta é algo obrigatório? Como o irmão William disse, sim, ele é obrigatório em qual sentido? Não como uma lei ou uma regra da nova aliança. Ele é um termômetro para a sua saúde financeira diante de Deus. Então, como você lida com o seu dinheiro? O seu dinheiro, você tem a sua educação financeira, ou seus bens. Eu vou dar um exemplo aqui. Sua televisão, as programações que você assiste, aonde você vai com o seu carro, você usa ele para quê? Para o bem? Para a glória de Deus? Né? Todas essas coisas, elas envolvem a gama do que você possui. Então, nós não queremos que você tire 10%, ou seja lá quanto que você tirar aí por mês, e dê para a igreja, e o resto do seu dinheiro você faz o que você quiser. A aliança, ela abrangiu tudo isso, ela pega todas essas questões e abrange numa só. Como você lida com o que você tem diante de Deus? Como glorificar a Deus com aquilo que você possui? Então, isso é uma gama bem maior, né? Essa é uma expansão, uma compreensão do oitavo mandamento. Não compararás. E a forma como o maior que eu achei que você traz isso, nós vamos chegar lá, nós acabamos no 4 agora. Nós vamos chegar lá no oitavo. Mas sobre o princípio, para entender o oitavo mandamento, é entender isso que você acabou de nos explicar. A mordomia cristã. Entender que tudo que eu tenho foi Deus que me deu. Não é que os 10% se eu ofertar 10%, que isso que é de Deus. Não, tudo é de Deus. Os outros 90% também é de Deus. Sim. O princípio de mordomia cristã. Por isso que a luz do oitavo mandamento do princípio maior, ele vai falar muita coisa. Que a preguiça quebra o oitavo mandamento. A preguiça é roubo. Roubo de Deus. Porque você pega o seu tempo, que Deus te deu, ou os seus recursos que Deus te deu,
e usa eles inadequadamente, não usa para a glória de Deus. Sim, nesse final aí, conforme o Wesley colocou, esse roubo, porque tudo que nós temos é de Deus na mordomia cristã, e essa é a razão pela qual Deus traz a escassez. A escassez e essa maldição financeira, né, poderíamos dizer assim, o devorador, ele não é um demônio que você tem que repreender na sua vida. Na verdade, a escassez, ela é um reflexo. Deus está te mostrando que aquilo que você possui pertence a Ele. Se você possui muito, pertence a Ele. Se possui pouco, pertence a Ele. Você tem que ser grato naquilo que você possui. Naquilo que você possui, seja muito ou seja pouco. Não há uma defesa minha, e jamais haverá, de que todo cristão tem que ser pobre. Ou tem que ter uma vida assim, mais... Você não pode comprar certas coisas, porque essas coisas são um luxo assim que você não deveria ter. Eu nunca vou defender isso. Por quê? Todos os bens que você possui, quer sejam eles um luxo, algo que você pode dizer assim, eu não precisava disso de uma maneira assim vital, mas eu tenho porque é um luxo, é uma coisa que eu... Então, é para Deus, glorifica a Deus. Você consegue utilizar essa coisa para a glória de Deus? Se não, até aquilo que é vital, comida, não, você deveria ser escasso dela, é isso que Deus está querendo dizer. Deus está querendo dizer, ó, se você come com glutonaria, você não está satisfeito em Deus, você come, se empanturra, assim, sem parar, então, você está usando a comida, não para a glória de Deus. Então, todas as coisas que Deus está dizendo, tudo que Ele está dizendo aqui não parem de me roubar, tornem-se a mim. Tornem-se a mim. Tudo que vocês possuem deve tornar a mim. Vocês devem santificar, né? Santificar. Mais alguma questão envolvendo esse ponto para nós podermos continuar? Então, a sexta discussão é o niilismo espiritual. E o que isso significa? A sexta discussão diz assim, versículo 13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos felizes os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam, sim. Eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem, para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Aquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem que poupa seu filho que o serve. Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então, esse último debate de Deus, ele vai encerrar os debates, demonstrando de fato finalmente, o que estava dentro do coração de toda essa nação, quando eles faziam todas aquelas coisas. Deus vai concluir dizendo assim, dando a causa, a razão pela qual eles estavam agindo daquela maneira. Qual que era a razão pela qual eles estavam agindo daquela maneira? Qual era a razão pela qual eles não estavam trazendo os seus dízimos? Qual que era a razão pela qual eles não estavam dando a oferta adequada, na liturgia correta? Qual era a razão pela qual eles estavam dizendo para Deus, o Senhor não nos ama? Né, que é a primeira pergunta. Ou seja, todas as 5 perguntas. Deus vai dizer, a razão pela qual vocês fazem isso é porque vocês perceberam que me servir é inútil. Vocês identificaram isso de alguma maneira. De alguma maneira, vocês disseram palavras duras para mim. Aí Deus vai... Olha só como é que Deus trata eles de novo. Duras foram as palavras que vocês disseram para mim. Quais palavras? É inútil te servir. Por quê?
Nós servimos ao Senhor, cumprimos toda a regra, e o que acontece? Nossas plantações não dão certo, né? Nossas coisas não vão para frente, nossas causas na justiça. Mas o ímpio não te serve, faz o que é contrário ao Senhor, tudo dá certo para ele.